E eu quero que nesse momento, você que está em casa e aqui, sempre nós pedimos uma graça santificante no retiro. Hoje eu quero que você peça uma libertação pessoal. Há uma certeza que paira no ar. O céu se abre. Fecha seus olhos, põe a mão no seu peito. Escute esse grito. Vem, ó arcanjo São Miguel. Vem, arcanjo, com tua espada defender e teu escudo proteger. eu quero que nesse momento você diga: Senhor, vem lutar comigo. Vem lutar comigo. Diga no seu coração, diga alto: Senhor, vem lutar comigo. Senhor, vem lutar comigo. Eu vou travar uma batalha. Eu vou travar uma batalha. E é nesta batalha E é nessa batalha que eu conto com a sua ajuda. Que eu conto com a sua ajuda. Manda teus arcanjos, Senhor. manda seus arcanjos. Manda, Senhor, teus anjos. Manda, Senhor, teus anjos. Manda, Senhor, a Virgem Maria. Manda, Senhor, a Virgem Maria. Todos os anjos de Deus Todos os anjos de Deus. nessa batalha espiritual. Nessa batalha espiritual. Que o teu Espírito Santo, Que o teu Espírito Santo, de forma abundante, de forma abundante, seja derramado sobre mim, seja derramado sobre mim. neste lugar. Neste lugar. Os que nos acompanham em casa, Os que nos acompanham. os que nos acompanham em casa, Os que nos acompanham em casa. pelo rádio, Pelo rádio. pela TV, Pela TV. manda teu Espírito, Senhor. Manda teu Espírito, Senhor. Vem, arcanjo, vem, São Miguel. E eu quero, volto a dizer, no início desse retiro, qual a batalha que você está travando? Quem tem uma batalha, levante a mão. É tua, é pessoal. Você vai ver que existe uma batalha no mundo, mas todos nós travamos uma batalha. Filhos amados, ainda nesse clima, invocando o arcanjo de Deus, para quem está acompanhando agora, ainda nesse clima de oração, o tema desse retiro: batalha espiritual. O que é a batalha? É por onde eu começo. O que eu peço, por favor, quem estiver acompanhando aqui, não se escandalize. Segundo, me permita trabalhar com os conceitos. Não tire conclusões da primeira palestra, que talvez te dê a impressão que eu vim fazer uma apologia do demônio. Não vim. Mas eu preciso falar da batalha espiritual. Eu preciso construir uma consciência dessa batalha. O que é a batalha? Onde surgiu essa batalha? Quais as consequências do Gênesis ao Apocalipse, do Apocalipse ao Gênesis, a origem do mal? Porque houve uma voz sedutora lá no paraíso, no Gênesis, que falou no ouvido de Eva. Quem foi? Aqui, esse símbolo permanecerá conosco durante todo o retiro, lembrando a árvore da vida, lembrando Gênesis, lembrando o Calvário, lembrando o Apocalipse. É essa batalha da serpente na cruz, no lenho da cruz. Depois vamos falar das armas. Se estamos numa batalha, travamos no corpo, que nós chamamos de a batalha da carne, nós vamos falar das armas que Deus nos oferece. O inimigo é forte, mas é limitado. Deus é poderoso, e Deus nos favorece para conseguirmos a vitória. Faço esse introito para você entender por onde vamos, e que o arcanjo de Deus
nos favoreça. Deixe claro: Senhor, dai-me a vitória nesta batalha. Vem, arcanjo de Deus. Vem, ó arcanjo São Miguel. Vem, arcanjo, com tua espada defender e teu escudo proteger. eu terei a vitória em Deus. Vem ajudar. Vem, ó arcanjo São Miguel, com tua espada defender, com teu escudo proteger. Uma salva de palmas ao arcanjo de Deus. Quem puder pode sentar. Filhos queridos, nós estamos nesta batalha, uma batalha espiritual, de uma participação nos próprios desígnios do homem, da humanidade, que vem de Deus. Queiramos ou não, nós lidamos com forças opostas. A força do bem, a força do mal. O mal existe. O bem existe, sem dúvida. Deus, o sumo bem, Jesus Cristo. Eu quero que você entenda onde e o que é essa batalha. É bom lembrar que da mesma forma que existe o bem e foi conquistado na cruz do Senhor, e depois vamos responder que se Jesus já é vitorioso, porque nós ainda estamos nessa batalha, e se tem uma batalha a ser vivida, vencida, conquistada. Eu quero lembrar que a grande estratégia do inimigo, que eu chamarei no sinônimo de diabo e Satanás. Se eu falar de Satanás é o diabo, se eu falar do diabo é Satanás. São sinônimos no contexto. São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 11, diz claramente para a comunidade de Corinto e para todos que aqui estão: não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Eu repito, não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Você percebe que o mundo está desgringolando? Você tem essa percepção? A ponto de uma pessoa esquartejar agora recentemente, colocar em sacos de lixo, pegar a cabeça de um homem, colocar num saco plástico e colocar na Catedral da Sé. Nós estamos na mesma proporção que o ser humano está crescendo no conhecimento da ciência, crescendo no conhecimento do mundo extraterrestre, de outros astros. O ser humano está perdendo qualquer e toda virtude. Você pode perceber, os ataques são imensos. O diabo está agindo muito fortemente no mundo. Calma, padre, sim. E vamos ver como isso se dá. Lembrando um outro texto que é fundamental para esse início, e me valho do texto bíblico. Eu citei 2 Coríntios, você pode olhar, marcar. Não dá tempo de olhar? Marca no teu caderno. Quem trouxe caderno? Quem trouxe caneta? Agora o fundamental, quem trouxe Bíblia? Uma salva de palmas. Foram para a roça e levaram a enxada. Parabéns, aprenderam. Bíblia aberta, cartilha de? Ótimo, sinal que estão acompanhando o programa de rádio.
Segundo Coríntios capítulo 2:11, eu disse: não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. E o mesmo apóstolo Paulo, na carta aos Efésios capítulo 6, versículo 11, adverte: as atitudes e ciladas do maligno são astutas. Ele não é simplório, ele é astuto. Você percebe que o mundo está perdendo a sua engrenagem de valores. O Papa tem chamado a atenção, Bento XVI chamou a atenção, João Paulo II chamou a atenção, o Papa Francisco está chamando a atenção. Mas nós não gostamos de falar disso. Nós simplesmente queremos endireitar o mundo por meios naturais. Nós temos essa ideia, que o problema pode ser resolvido por meios naturais. E nós não entendemos que existe uma força subliminar e muito forte que está deteriorando o homem, a democracia, a maldade, a política, a divisão de bens. E temos que admitir, queiramos ou não, que o mundo está sob uma ação maligna. E que os homens estão mais tendenciosos a seguir o diabo do que a Deus. Essa batalha nós estamos falando. Toda a mensagem da Bíblia, Antigo, Novo Testamento, é um apelo do homem para que ele mude do reino de Satanás para o reino de Jesus Cristo. Todo o apelo da Sagrada Escritura, nós vamos perscrutar por muitas passagens, pode olhar no Antigo Testamento os profetas, pode olhar Jesus Cristo. Qual foi a maior acusação contra Jesus? Não faz muitos dias que Jesus foi tido como curandeiro, e o bando dele foi tido como um bando de endemoniados, onde as pessoas viram em Jesus Cristo, que estava fazendo um exorcismo, um príncipe agindo pela força de Belzebu. Quem escutou isso na missa? Isso é bíblico. E Jesus foi muito claro: quem não está a meu favor, está contra mim. Quem não junta, espalha. Por isso, tomando consciência ou não, nós estamos ou no reino de Deus, ou no reino de Satanás. Para alguém nós estamos trabalhando, para alguém nós estamos construindo, ou para um ou para outro, nós estamos nos comprometendo. E veja, não podeis servir a dois senhores, ou amará um e odiará o outro. Lucas capítulo 11, versículo 23: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Nesse mundo ninguém é neutro. Nós não somos neutros. A nossa vida, as nossas escolhas, elas nos colocam de um lado ou do outro. Mas como começou essa batalha? Onde começou? No Gênesis? Depois. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Agora, por favor, enquanto eles cantam um refrão, pegue na sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. Vem, ó arcanjo São Miguel, com tua espada defender, com teu escudo proteger. Leitura do livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7.
canta de novo que tem jeito que não achou não. Tô vendo daqui. Acha a tua Bíblia lá na frente, minha filha. Não é Antigo Testamento não. Apocalipse. Acharam, foi? Acharam? Tá bom. Tem gente procurando no começo da Bíblia. Não, eu imagino que você está procurando no índice, né? É o último livro da Bíblia, gente. É aquele texto que o povo diz que quem lê fica louco. Não é verdade? Lembra os antigos que diziam? Esse livro não é para ler não. Se lê fica louco. Vamos lá. É dele que nós vamos sair louquinho aqui. Todo mundo louquinho por Jesus. Não é isso que a gente quer? Aconteceu então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerreavam contra o dragão. O dragão, juntamente com seus anjos, mas foi derrotado. No céu não houve mais lugar para eles. Esse grande dragão é a antiga serpente, é o chamado diabo ou Satanás. É aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra, e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leiam mais uma vez e prestem atenção, porque aqui está a origem do mal. E eu lanço uma pergunta de curiosidade: quem criou o diabo? Quem acha que foi Deus? Levante a mão. Pode levantar, aqui não tem erro, não tem castigo, não tem palmatória. Quem acha que foi Deus? Quem acha que não foi Deus? E tem gente que não acha nada, né? Tem gente que não se manifesta. Pelo amor de Deus, não dorme não. Repito o texto. Aconteceu então uma batalha no céu. Miguel e seus anjos guerreavam contra o dragão. O dragão batalhou juntamente com os seus anjos, mas foi derrotado. No céu não houve mais lugar para eles. Esse grande dragão é a antiga serpente, é chamado diabo ou Satanás, é aquele que seduz todos os habitantes da terra. O dragão foi expulso para a terra e os anjos do dragão foram expulsos com ele. Onde começou a origem? O que podemos tirar desse texto? Primeiro, o diabo é um anjo chamado Lúcifer. Há quem diga, os exorcistas, inclusive o oficial de Roma, que vou me basear muito no livro dele, ele diz que o nome do diabo é Lúcifer. Pelo menos nos exorcismos é o que mais aparece. O que é que aconteceu? A queda dos anjos. É você entender que a tradição da igreja e a Sagrada Escritura diz que havia os anjos bons na sua potestade, anjos, arcanjos, querubins, serafins, potestades, e um líder e outros anjos começaram uma guerra no céu. E essa guerra no céu foi derrotada pelo arcanjo Miguel. Essa rebelião no céu foi derrotada pelo arcanjo Miguel. E esse diabolum, Satanás, foi expulso do céu. Houve a queda. Ele não perdeu a inteligência, ele não perdeu a dimensão angelical, mas o que era anjo bom se transformou em anjo mau. Deus criou o anjo bom, mas o anjo bom se transformou em anjo mau. Por isso Deus não criou o diabo, ele criou o anjo bom. O grande problema é que a queda, a revolta do anjo, por ele ter tantos dons, foi muito consciente.
Então a nossa tradição ensina que para esses anjos que vieram para a terra, que foram expulsos, alguns que estão na ativa, alguns demônios que estão na ativa no mundo, outros que estão encarcerados num determinado local, acorrentados, e eu vou mostrar isso biblicamente. Esses anjos não têm perdão. Da mesma forma que depois da morte não há arrependimento. Ô padre, sério? O arrependimento só pode acontecer em vida. Depois da morte não há arrependimento, só misericórdia de Deus. Também não existe arrependimento para os anjos depois da queda. Não é uma fragilidade da misericórdia de Deus, não é. Mas é porque foi feito com tamanha consciência, porque os anjos têm uma consciência, virtudes muito maior do que nós. Portanto, existe o diabo? Existe. Aqui, já na primeira palestra, eu quero dizer, nós não vamos supervalorizar. Eu preciso começar explicando para chegar na batalha. Existe um exagero da supervalorização do diabo. Mas o outro perigo também é verdade. A questão de ignorar. O perigo de um é supervalorizar, o outro é de ignorar. E nós estamos muito, um lado supervaloriza, mas a grande maioria ignora. E o fato de ignorar, para ele é ótimo, porque nos torna alvo fáceis. Enquanto nós vamos perceber que o próprio Jesus Cristo fez uma batalha real. Jesus não batalhou com o secretário do diabo, com demônios, com os anjos do diabo. Jesus, ele batalhou no deserto com o diabo em pessoa. E eu pergunto para você, se Jesus, Filho de Deus, Santo, o Emanuel, o Cristo, teve que ir no deserto e cara a cara com o diabo, e para isso jejuou 40 dias e 40 noites, nós vamos descuidar e achar que nós somos privilegiados? Não. Gostemos ou não, essa batalha existe. Contudo, o poder de Satanás não é infinito. Ele não passa de uma criatura de Deus, eu expliquei, criatura enquanto anjo bom, mas que na queda se transformou em anjo mau. Ele é poderoso? É, porque ele é puro espírito, ele é igual aos anjos bons. Ele é valente porque ele teve que ser enfrentado por um arcanjo Rafael, Miguel, Gabriel e de modo particular, Miguel. Ele não é qualquer um. Ele não é, como a gente diz, uma mera teoria. Ele age, ele se impõe no mundo e em nós. Ele causa danos na natureza espiritual. Ele causa danos na natureza física. Ô padre, cuidado que o senhor fala. Eu garanto o que falo, eu não posso garantir o que você escuta. Satanás e seus anjos podem causar perturbação profunda na vida espiritual, podem provocar doenças profundas na dimensão física. É bem verdade. Por que Deus permite essa ação diabólica? É um mistério, mas sabemos que Deus coopera com todos aqueles que o amam. Romanos 6, 28. Eu quero que a partir desse ponto de vista,
você se dê conta de Ezequiel, e aqui não precisa procurar, eu só quero mostrar no Antigo Testamento. O profeta Ezequiel diz: eis que diz o Senhor Javé, eras. Está escutando? Quem está prestando atenção? Diga eu. Ezequiel descrevendo o diabo. Ô padre, eu nunca vi isso na Bíblia. Pois bem, pode marcar, se você for rápido. Ezequiel 28, 12 e 19. Eras um selo da perfeição, o diabo, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus, estavas coberto de gemas diversas, sardônicas, topázio, diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a seu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre a pedra e o fogo, irrepreensível o teu proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se tuas entranhas de violência e o pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras do fogo. Teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. Descrevendo o diabo. Lúcifer e seus anjos foram expulsos do céu. Houve uma batalha no céu, e os anjos tiveram que combater contra o dragão. Os espíritos demoníacos é real. E qual a função? Eles podem atormentar, controlar, usar os seres humanos. Tem poder limitado. Eles podem atingir Deus? Não. Então eles buscam atingir as criaturas amadas por Deus. E quem são as criaturas mais amadas por Deus? Nós. Então, o ódio do diabo contra Deus nos usa para ofender a Deus. Padre, o que o senhor está falando parece muito estranho, mas você entendeu a origem? Aonde que nasceu o mal? Onde que nasceu o diabo? Quem entendeu, levante a mão. É importante, gente. Pois bem, então agora, e parabéns, nós temos uma equipe maravilhosa, fez toda escamada essa cobra que chega a parecer de verdade. Mas nós vamos a um texto que na sequência é importante. Gênesis, capítulo 3. Então, por mais alguém vai perguntar: nossa, eu achei que o senhor ia começar do Gênesis. Não, é preciso começar do início para entender do fim para entender o começo. Veja, Gênesis capítulo 3. Enquanto uma música para que o pessoal encontre. Agora do outro lado, você estava lá, você estava lá numa ponta, agora vai, Gênesis. Manda teus anjos sobre nós. Acharam? E abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Leitura de Gênesis capítulo 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais do campo de Javé, Deus havia feito. Ela disse à mulher:
é verdade que Deus disse a vocês: não devem comer de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu para a serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não comerão dele, nem o tocarão, do contrário, vocês vão morrer. Então a serpente disse à mulher: de modo nenhum vocês morrerão. Mas Deus sabe que no dia em que vocês comerem o fruto, os olhos de vocês vão se abrir, e vocês se tornarão como deuses, conhecedores do bem e do mal. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Grife. Então a mulher viu que a árvore tentava o apetite. Era uma delícia para os olhos e desejável para adquirir o discernimento. Pegou o fruto e comeu. Depois deu também ao marido que estava com ela, e também ele comeu. Então abriram-se os olhos dos dois, e eles perceberam que estavam nus. Entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cangas. Em seguida, eles ouviram Javé, Deus, passando no jardim à brisa do dia. Então o homem e a mulher se esconderam da presença de Deus. Deus, entre as árvores do jardim, chamou o homem: onde está você? O homem respondeu: ouvi teus passos no jardim, tive medo, porque estava nu e me escondi. Javé continuou: quem te disse que você estava nu? Por acaso você comeu a árvore do qual eu lhe tinha proibido? O homem respondeu: a mulher que me deste por companheira deu-me o fruto e eu comi. Javé disse então para a mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O homem foi criado à imagem de Deus. Você percebe quem é essa voz sedutora? Gente, eu não vou discutir com você se é serpente ou não. Nós trouxemos aqui representativamente a serpente enrolada na cruz de nosso Senhor, porque a batalha do Gênesis se repete na batalha da cruz, e essa batalha e essa luta nós travamos sempre, a serpente nos tentando. Se o diabo se manifesta em serpente ou não, não vou discutir com você. A Bíblia fala de modo figurativo a serpente. Então valhamos-nos do figurativo. Meu Deus, que nos custa? Mas entenda na serpente todos os atributos de um querubim, de um anjo decaído, de alguém que tem ódio de Deus, de quem alguém que foi, abandonou, guerreou contra o bem, alguém que fez maldade. A serpente foi a voz sedutora. E você percebe, o homem tentado pelo diabo, qual foi o erro? Ele deixou morrer a confiança no Criador. Ele deixou morrer a liberdade e desobedeceu o mandamento de Deus. Este foi o primeiro pecado. Ele deixar de acreditar no Criador. O Criador disse: você tem tudo, eu te dou tudo, eu só coloco um limite. A criatura não queria ser mais criatura, queria ser o Criador. Compreendeu? Querer ser igual a Deus é sair do estado de criatura para ser o Criador. A vaidade, que depois nós vamos ver que Santo Agostinho vai dizer que é a pior de tudo e a raiz de todo o mal. O homem, quando escutou a serpente, ele optou por si mesmo contra Deus, transgredindo o seu estado de criatura. Deus lhe deu tudo, inclusive dons que nós chamamos graça e santidade santificante. Meus irmãos, irmãs, no plano de Deus, o homem tinha
graça santificante, graça original, essa é a palavra, e santidade original. E o que ele fez? Ele perdeu. Por exemplo, o homem não foi feito para a morte. A morte entrou no mundo não por vontade de Deus, fruto do pecado original. Então quer dizer que o homem não morreria? Não. O homem não sentiria dor? O homem perdeu essa graça, perdeu essa santidade. O que é essa graça santificante? Vou dar alguns exemplos. Justiça original destruída. A união entre o homem e a mulher, que antes era harmoniosa, qual foi a consequência? Foi ela que me deu. Não, não foi eu, foi a serpente. Aquilo que era união começou a tensionar, perdeu a graça santificante original, a justiça. As relações marcadas com cupidez e pela dominação, lembrando que perdendo isso significa a expulsão do paraíso. Também nesse aspecto, expulsão do Éden, porque o homem, diz Deus, quem te contou que estava nu? Você entende aqui um dos atributos de Satanás? Enganar, e nunca esqueça, nos acusar diante de Deus. Opa, está aparecendo elementos aqui. Nos acusar diante do Senhor, ou pegar e colocar dentro de nós, por exemplo, depois de uma confissão, um sentimento de que não estamos perdoados. Quem já não teve essa sensação? Quem faz isso? O diabo. Você está arrependido, se confessou, escutou do padre, como tem padres atendendo ali, graças a Deus já tem fila, sinal que as pessoas entenderam. O padre diz: eu te absolvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e você volta e não tem paz. Isso não é de Deus, é o diabo plantando a semente do mal. Separar, eu já estou exemplificando, porque eu estou na raiz da questão. Você entendeu como Adão e Eva? Mas tem gente que diz que Adão e Eva não existiu. Gente, existiu. Se era Adão, um homem, vamos dizer, aqui é o Carlos, Adão era um nome genérico dos homens. Gente, por amor de Deus, não vamos discutir por isso. O que a Bíblia quer mostrar é que o homem foi criado à imagem de Deus, num estado de graça e justiça santificante, e que pela desobediência, não aceitando o seu estado de criatura, seduzido pela voz de Lúcifer, pela serpente assim representada, perdeu essa graça. E você vai dizer: o que tem isso a ver comigo? Muito, muito. Romanos, só anote, capítulo 5, versículo 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado ao mundo, pelo pecado da morte, assim também a morte passou para todos, porque todos pecaram. Quando Adão e Eva pecou, foi o pecado original, que não é um pecado pessoal, é um pecado herdado. E todo filho de Adão, eu repito, todo filho de Adão, todo nascido de mulher, carrega o pecado original. O que a gente escuta hoje? Isso é conversa de padre atrasado. Isso é conversa para boi dormir. Isso não existe, padre. Isso é coisa do Concílio de Trento. Isso é coisa de naftalina. Para de pregar isso. Como? Como que eu posso parar? Se São Paulo nos falou, se Jesus Cristo nos falou, a quarta-feira de cinzas nos abre, primeiro domingo do evangelho, da quaresma, nos fala da tentação de Jesus no deserto. Como que eu vou mudar a Sagrada Escritura? É mais fácil
eu vir aqui fazer um discurso psicológico, fazer um discurso falando de outras coisas, das neuras, não sei o que lá, tem tanta coisa para pregar bonita. Por que nós não vamos falar daquele que nos destrói por dentro? Que às vezes nós não entendemos por que agimos, que nos vale, não desprezo a psicologia, mas que é capaz o diabo de pegar um trauma e ficar ferindo e machucando com aquele trauma, que aconteceu algo no nosso passado, e ele pega essa brecha e faz a festa. Tanto que nós vamos falar de São Bento, nós vamos falar de São Bento, que fala das brechas que deixamos para o diabo, brechas concretas. Vamos falar de armadura de Deus, vamos falar das bandeiras de Santo Inácio de Loyola. Eu quero que você perceba, a morte entra na história da humanidade pelo pecado. Satanás fez Adão e Eva pecar, e isso resultou que todo o gênero humano herdaria a natureza pecaminosa nos atos individuais, conforme a natureza. Que muitas coisas que acontecem, muitos caminhos errados que a humanidade toma, você vai dizer fruto de uma cabeça louca, às vezes de endemoniados. Me diga, todo mundo fala que a Segunda Guerra Mundial, aquele homem nazista que decidiu matar judeus, que decidiu colocar na câmara de gás, é louco. Loucura? Ah, meu ouvido, Jesus, era o que eu precisava. Essa doeu na alma. Uma música, por favor. Anjos sobre nós, e abençoa todos que esperam em vós. Manda teus anjos para nos ensinar a te louvar e glorificar. Há quem diga que esse homem era um louco, mas por que não se diz que foi um homem que ouviu muito bem e se deixou seduzir pelo maligno? Não significa que isso lhe tira a responsabilidade, porque mesmo os anjos que se rebelaram contra Deus, Deus não os perdoa, porque sabe que eles agiram por livre, espontânea vontade, sabe da responsabilidade, imputa-lhes responsabilidade. O grande problema é que nós temos medo. Porque possessão não é responsável. Não, é responsável sim, mas não sejamos ingênuos. Eu repito 2 textos, Efésios capítulo 6, versículo 11. Paulo adverte as astutas ciladas do maligno. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Muita gente vai dizer, mas se Jesus venceu na cruz, Ele é vitorioso, é ou não é? Oh, pelo amor de Deus, que dúvida, gente. Senhor, Jesus é vitorioso na cruz, é ou não é? É. Jesus é vitorioso, é ou não é? É. Sem dúvida. Ele já venceu o diabo? Venceu, pode dizer, Ele venceu o diabo. Meu Jesus venceu o diabo, diga. Meu Jesus venceu o diabo. Meu Jesus venceu a morte. Meu Jesus venceu a morte. Mas então que batalha o senhor está falando?
se ele já venceu? Aquilo que Jesus conquistou para o gênero humano, eu e você temos que conquistar na individualidade da nossa existência. O que Deus, Jesus Cristo, conquistou para o gênero humano, nós temos que conquistar na nossa existência, nas nossas escolhas, porque nós temos um dom de Deus chamado livre-arbítrio, e Deus respeita, porque senão seríamos meros marionetes de Deus. Deus não respeitou que os anjos se rebelassem, sim ou não? Respeitou, sim ou não? Sim. Então, Ele respeita que nós amemos a Ele ou não. Por mais que na nossa natureza, a essência é imagem e semelhança de Deus. Mas aí você vai ainda insistir. Por que essa batalha? Eu só quero lembrar que Jesus previa essa batalha. Em Lucas capítulo 10, versículo 19, ele diz assim: nós devemos exercer essa autoridade nas situações individuais, fazendo que o que é gênero se transforme na pessoa. Eis que eu vos darei poder para pisar nas serpentes, Lucas 10, 19, escorpiões e todo o poder do inimigo. É bíblico ou não é bíblico? Jesus entendia que essa batalha continuaria, sim ou não? Sim. Por isso Jesus deu: eu vos dei poder, eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e todo o poder do inimigo. Satanás está tratando de manter o homem cativo, nos enganando, incitando o ser humano a uma vida pecaminosa. Ele aponta os afetos e o espírito que pertencem a Deus, e a batalha se trava no coração, na mente, na alma, no espírito do ser humano. A batalha é no interior. E aqui lembre-se de Jesus: o que torna impuro o homem é aquilo que sai do coração. Então o coração, a mente, é um caminho, é um terreno valioso para o diabo. Lembra outro texto. Nós às vezes queremos nos iludir. Você lembra da parábola do joio e do trigo? Você lembra disso? Jesus disse que quem planta a semente do trigo é Deus. Quem planta a semente do joio é o... Então, diabo. Não tenha medo de dizer. Não tenha. Não precisamos ter medo do diabo. Se você está com Deus, não tenha medo. Tenha medo sim. Se você vive indo para onde não deve, se abandonou da vida sacramental, não reza, aí igual o programa hoje no Fé em Debate, aquele homem, João, que me ligou e disse: é porque estão colocando um monte de sapo costurado na minha frente da minha casa, eu estou com medo, seu padre. Hoje, se você anda perto do cão amarrado, ele morde. Eu quero dizer que nesse contexto nós entramos no combate espiritual, e explico. Existe a transmissão do pecado. Por que a igreja preza pelo batismo? Você pode dizer que uma criança tem pecado pessoal, gente? Claro que não, um anjinho. Mas então por que a igreja... Olha, se você olhar o rito, uma criança é jogada água benta, se faz 2 unções, e se faz numa criança
E que pode duvidar, não gosta do termo, mas olhe no ritual, se faz um exorcismo numa criança. Ô padre, você nunca foi num batismo? Você renuncia a Satanás, mas a criança não fala, os pais falam em nome de. Padre, mas isso é uma judiaria? Nunca te atinou isso? Verdade, se faz um exorcismo na criança. Tanto que no ritual está lá, pequeno exorcismo. Por quê? Pelo pecado. Não é pessoal, pela transmissão, é pela contaminação. Onde que reside? Então, tá padre, mas aí é feito o batismo, é feito 2 horas, gente, você vê como a briga é feita, a batalha começa assim que nascemos, que é feito a unção no peito, é colocada a unção, óleo na cabeça, é feito os pais dizer, renuncia a Satanás e a todas as suas obras, renuncia a todo o seu pecado, renuncia a todo o mal. Meu Deus, pena que os nossos batismos estão tão banalizados. Se vai lá de qualquer jeito, a batalha começa muito cedo. Mas aí você vai dizer, mas uma vez batizado, então não existe mais pecado, não tem mais batalha. Eu digo, o batismo, ele realmente tira o pecado, mas ele deixa uma natureza fragilizada. A grande transmissão do pecado original em mim, em você, é que a nossa vontade é debilitada, o nosso desejo é fragilizado, a nossa carne é fragilizada. Então, por mais que somos restaurados, filiados a Deus, à igreja pelo batismo, nós estamos na graça do Cristo. Porém, as consequências do pecado sobre a natureza enfraquecida nos faz inclinados ao mal. E aqui vem aquele texto de Paulo. Entenda bem, como eu queria que você estivesse atento. Eu sei o que quero, mas me pego fazendo o que não quero. Você entende o que o apóstolo está falando? Quantos de nós sabemos o que é certo, nós sabemos que isso é o correto, nós sabemos que isso, mas parece que tem alguma coisa que me inclina, e aí, você sabe qual é a porta do diabo na nossa vida? Você sabe o que é? A mente e os sentidos naturais. Ele nos pega naquilo que é mais frágil: o olho, o cheiro, o tato, o ouvido. É verdade. Ele pega isso aqui. Por quê? Porque a consequência no pecado, mas eu não tenho culpa, nem você, ninguém está dizendo isso. O problema é que nós temos que lidar com isso, ter consciência disso, saber enfrentar essa natureza fragilizada e inclinada para o mal. Tanto que nas próximas palestras eu vou falar sobre essa inclinação, e algo que na Bíblia, essa inclinação para o mal vai ter um nome, claro, saindo do grego, e em São Paulo se transforma os pecados da carne. Por favor, não reduza a sexualidade, não, é muito pouco. É muito pouco. Os pecados da carne é muito mais amplo. Então compreenda, eu repito, porque aqui está a batalha, aqui está o cerne da batalha. O batismo nos confere a graça de Cristo, apaga o pecado, e faz voltar o homem a Deus. Porém, as consequências do pecado sobre a natureza enfraquecida, inclinada para o mal, permanece no homem, e começa então o combate espiritual. Filhos amados, aqui nós podemos, e eu preciso concluir meu raciocínio,
Ao longo da história, depois do batismo, teve várias vertentes. Surgiu um chamado pelagianismo, de Pelágio, que dizia assim: não, o homem por própria natureza, pela natureza própria, pelo esforço, ele consegue de forma natural se voltar para Deus e construir um mundo melhor. Eita, parece muito com hoje. Eu não preciso de Deus. Para que Deus? Largue Deus da sacristia. Para que vocês estão fazendo um retiro num sábado à tarde, para esse padre ficar falando essas coisas? Não tem. Você, se for uma pessoa reta, se você for uma pessoa de índole, com a sua própria natureza, esforço pessoal, você chega. Haviam outros que chamavam-se os reformadores. Eles já eram do outro extremo. Não tem acerto. O homem nunca vai conseguir. A igreja diz: nem Pelágio está certo, nem os reformadores estão certos. Qual é o pensamento nosso? O nosso pensamento: o diabo tem sim, a partir do pecado de Adão e Eva, certo domínio sobre o homem, sobre a humanidade. Mas todo homem, o gênero humano, em virtude da morte redentora do Cristo, da vitória que Jesus nos dá, permanecemos livres. Eu repito, porque essa é a doutrina da igreja católica, apostólica, romana. Nem Pelágio, nem luteranismo. O diabo tem certo domínio sobre o homem, embora o homem permaneça livre. O pecado nos leva a uma inclinação para o mal, nos coloca debaixo do império da morte, nos faz estar no mundo onde o diabo ataca. Ignorar que a nossa natureza é lesada, que fomos lesados. O que é lesado? Que de alguma forma nós somos feridos, de alguma forma nós somos descaracterizados da imagem e semelhança de Deus. Ignorar que nós somos inclinados para o mal é um grave erro, tanto na educação, na política, na ação social, nos costumes, na família e na vida pessoal. É fácil, gente. Eu volto a te dizer, alguém que está me acompanhando em casa, pelo rádio, pela TV, talvez esteja pensando: esse padre está louco. Já falaram esses dias que ele vai ser deputado, agora ele vem pregar isso, bota ele no hospício. Não, deputado não. E o que eu estou falando, você viu que é fundamentado. Eu não estou criando teoria, eu estou falando da palavra de Deus, e estou no catecismo da igreja, na doutrina católica apostólica romana. O grande problema é que nós não conhecemos a nossa igreja católica, criticamos sem conhecer, porque nossa catequese foi mal feita, e não entendemos que nós temos que sempre estar numa catequese. Porque me proponho estar no rádio, na TV, e pregando esse retiro, e pretendo muitos outros. Estamos nessa luta de levar para a parabólica. Você acha que é por vanglória? Eu tenho consciência que eu sou pó, que esse ministério é temporário, que eu sou temporário. Mas enquanto muitos estão pregando coisas erradas, nós temos que falar para os católicos: volte para casa, porque o catolicismo é seguro. Volte para casa, porque nós sabemos o que estamos ensinando. Volte para casa, porque a nossa fé é firme. O combate espiritual. E aqui eu quero citar um documento que está fazendo jubileu, Gaudium et Spes. Uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história da humanidade. Gente, um documento da igreja,
Tanto que eu vou falar lá na frente que é perigoso uma pessoa ler a palavra sozinho. Ó, padre, eu tenho direito, eu não estou falando questão de direito. Eu duvido alguém, eu vou te dar um tabuleiro. Quem não sabe jogar xadrez? Quem não sabe? Aqui, você sabe, meu filho? Sabe jogar xadrez? Não levanta a mão, meu anjo. Eu vou te dar um tabuleiro e todas as peças. Você consegue jogar sozinho? Ah, entenderam? Porque nós precisamos ser monitorados. Não é censura como estão querendo fazer no Brasil de forma velada. Mas nós precisamos de alguém que nos ensine a jogar xadrez. E nós precisamos de alguém que nos ensine a ler a Bíblia. Não é para nos fazer, como alguém diz, vai fazer uma lavagem cerebral. Não, porque o próprio inimigo pode nos valer numa má interpretação da palavra. Por isso, não se escandalize quando a gente diz que a Bíblia tem que ser lida de acordo com o magistério da igreja. A igreja está nos ensinando a jogar xadrez. Quando você aprendeu, você pode mexer com o bispo, com o cavalo em L, você pode ir com a torre para trás, para frente, tem regras. Você compreendeu? A igreja não quer vigiar, a igreja quer ensinar. Porque também ali o inimigo faz a festa. Diz a Gaudio et Spes, uma luta árdua contra o poder das trevas perpassa a história universal da humanidade. Eu citei a Segunda Guerra Mundial, Hitler, um exemplo clássico inquestionável. Louco não, endiabado. Iniciada desde a origem do mundo, vai durar até o último dia. Segundo as palavras do Senhor, inserido nesta batalha, o homem deve lutar sempre para aderir ao bem. Não consegue alcançar a unidade interior, senão com grandes labutas e o auxílio da graça de Deus. Posso ler de novo? Por favor, preste atenção. A luta árdua contra o poder das trevas, contra o diabo, gente, contra Satanás, perpassa toda a história universal, iniciada desde a origem do mundo, e vai durar até o último dia, segundo a palavra do Senhor. Inserido nessa batalha, o homem, a mulher, o gênero humano, deve lutar para aderir ao bem, a adesão ao bem. Ele não consegue alcançar essa unidade interior, senão com grandes labutas, batalha espiritual, grandes batalhas, e com a graça de Deus. Termino essa palestra e não se assuste, vem coisa pior. Dizendo uma frase de 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. O mundo inteiro está sob o poder do maligno. Fiquemos em pé. Os anjos sobre nós, abençoa Abençoa todos que esperam em vós.